Carta de Tiago, Prefácio e Saudação. Capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas saúde, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se de algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. A lhe é dada. Peça, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é constante em todos os seus caminhos, mas gloria-se ao irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo homem, e a ninguém atenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, sobre a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exartada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvindo, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se ao longo e se esqueceu de qual era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar o órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.
Condena-se o fazer acepção de pessoas. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestido precioso, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinções dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízes dos maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino de Deus que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime o rico e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultérios, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matarás, está feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. A fé sem obra para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não vê obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiveres nus e tiver falta de mantimento quotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fortai-vos, e lhe não deste as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu-lhe o altar ao seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi-lhe chamado amigo de Deus. Vendes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe,
a meretriz não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissórios e despediu para outro caminho? Porque assim como o homem sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Sob o tropeço na palavra. Capítulo 3. Meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, se sendo tão grande, é levado de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o seu curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se não pode refrear. Está cheia de maçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode ser a fonte da água salgada e doce. A sabedoria que vem do alto. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorias, nem mitais contra a verdade. Essa é a nossa sabedoria, que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os exercita a paz. Devemos resistir às paixões. Capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber da vossas deleites que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sós invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreareis, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para que gastaste em vossos leitos. Adulteros e adulteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, resistis ao soberbo, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai vós, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vossa miséria, e lamentai e chorai. Converter-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal um dos outros e que julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? A falibilidade dos projetos humanos. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Condenação dos ricos opressores. Capítulo 5. Eia, pois, agora vos, ricos, chorais e pranteais por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão aprodecidas, e vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e cometerás como fogo a vossa carne. Intensuaraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram a vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifam entram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevastes o vossos coração, como um dia de matança, condenaste e mataste o justo, ele não vos restituiu. Exaltação à paciência, acerca do juramento, da oração e da convenção de pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva, temporão e serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplos de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por aventura os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento,
mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não cais em condenação. Estás alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orás uns pelo outro, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito à mesma paixão que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho por pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecadores. Deus abençoe.